Então, pessoal, vamos continuar de onde nós paramos, né? Vamos hoje começar a falar do Sinarme, do artigo 1º em diante. Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, tá? Siga nosso canal no Telegram, siga também nosso Instagram. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo aqui para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí, né, tratar do Sinarme. O Sinarme, que é o Sistema Nacional de Armas, pessoal, é instituído, né, no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, e tem circunscrição em todo o território nacional. Então você viu aí o quê? Que dentre outras coisas, né, a lei institui o Sinarme, que fica no âmbito aí da Polícia Federal e que tem circunscrição em todo o território nacional. Então, a grosso modo, né, o Sinarme ele é um órgão que é responsável pelo cadastro, né, e controle de todas as pessoas que portam armas em todo o território nacional. Obviamente, né, excluídos aqueles da competência aí do Exército Brasileiro, né, que fica a cargo, né, do SIGMA. Beleza? Então, veja a importância deste órgão, tá? Então, ele faz realmente esse controle, né, das armas, das pessoas que portam arma de fogo aí em todo o território nacional. Esse é o nosso artigo 1º, tá? Professor, eu preciso memorizar? Precisa. Você vai ler, reler várias vezes a lei até memorizar alguns aspectos. Ah, não consigo memorizar. Mas assim, você lendo e relendo, quando você chegar na prova, né, a sua memória fotográfica vai ser ativada e você vai lembrar da literalidade da legislação. Então, o Sinarme, como eu já falei, é um órgão responsável pelo cadastro e controle de todas as pessoas, né, que portam arma de fogo em todo o território nacional. Importante trazer a dicção aí do artigo 3º, né, do decreto 9847 de 2019. Professor, esse decreto não tá no edital, esse decreto, mas esse decreto aqui, pessoal, ele é importante no sentido de que ele regulamenta, né, a lei. Tá? Então, alguns conceitos a gente tem que ir lá no decreto para poder entender. Então, o artigo 3º diz o seguinte, olha, o Sinarme, né, instituído no âmbito da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, manterá o cadastro nacional das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no país. Então, a importação de armas, o controle também é feito pelo Sinarme. A comercialização dentro do território nacional também é controlada, né? Vai ter o cadastro aí pelo Sinarme, né? E as produzidas também vai ter o cadastro também pelo Sinarme, beleza? Então vamos ver, né? O parágrafo 3º, né? Que diz o seguinte, ó: serão cadastradas no Sinarme as armas de fogo, tá? E aí vem uma série, né, de situações que você vai ler lá no decreto, que eu trouxe apenas algumas aqui, mas é importante você ler o decreto na sua íntegra, né? Serão cadastradas no Sinarme as armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no país, de uso permitido ou restrito, exceto aquelas pertencentes às Forças Armadas e auxiliares, né? Então, o Sinarme vai ficar responsável, né, das armas de fogo importadas e produzidas e comercializadas no país. Qual é a exceção, professor? São as que são pertencentes às Forças Armadas e auxiliares ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e à Agência Brasileira de Inteligência. Tá? 2. Né, apreendidas ainda que não constem dos cadastros do Sinarme ou do SIGMA, incluídas aquelas vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. E 3º, instituídas observados exposto no inciso 1, constantes de cadastros próprios. Aí vem Polícia Federal, PRF, Força Nacional da Segurança Pública, dos órgãos do Sistema Penitenciário Federal, Estadual ou Distrital, das Polícias Civis do Estado e do DF, dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados, Senado Federal, das guardas municipais, e aí vem uma série, né, de itens elencados aí do inciso 3 que você realmente precisa ler e reler várias vezes, tá bom? Isso aqui é o que está disposto no decreto. Continuando, né? Vamos para o artigo 2º agora, do Sistema Nacional de Armas, tá? Deixa eu ver se eu estou atrapalhando a tela aqui. Deixa eu deixar só a tela mesmo aqui.
Bom, pessoal, então, ao Sinarme compete, quais são as competências do Sinarme, né? Identificar as características e a propriedade de arma de fogo mediante cadastro. Então, o Sinarme vai, né, identificar porque vai ter efetivamente um cadastro, né, da arma de fogo, pessoal. Eu sempre comparo, né, a arma de fogo como um veículo, tá? Quando você, por exemplo, vai vender um veículo, você tem que ir lá no Detran, né, fazer a vistoria do veículo para poder fazer a transferência de forma legal. Então você não pode vender um veículo como se fosse um objeto qualquer, uma bala. Uma bala que eu falo não é a bala de arma, não, é a bala chiclete, né? Você não pode vender um carro como se fosse um chiclete aí na rua. Tem que fazer todo o procedimento legal perante o Departamento Estadual de Trânsito, por exemplo. Com as armas, é um pouco mais rigoroso, mas segue o mesmo princípio. Por exemplo, cada veículo tem um certificado de registro de veículo, né? Que é o CRV, né? Certificado de registro de veículo. Com a arma tem a mesma coisa, tem um certificado também da arma, tá beleza? Bacana? Então, é nesse aspecto aí. Então, você viu o seguinte, né? Que o Sinarme, a gente já viu aí as competências, né? A gente está vendo as competências, né? Então, a primeira competência, né? Identificar as características e a propriedade de arma de fogo mediante cadastro. Então, esse item 1 aí é uma das principais características do Sinarme, que é a parte cadastral, né? Trazendo todas as características de arma de fogo e o seu respectivo proprietário, né? É como se fosse o Detran relacionado, por exemplo, ao veículo, né? Nesse caso aí. Então, essas características servirão para individualizar a arma de fogo, tá? Se tiver uma arma de fogo, né? Com base na arma de fogo, com a numeração que tem lá, você já sabe de quem é, né? Quem é o dono, porque tem um cadastro. Obviamente, se ela tiver devidamente cadastrada, tá bom? Inciso 2º. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Beleza? Então, em regra, né, todas as armas comercializadas no país, elas deverão, pessoal, deverão possuir o cadastro no Sinarme, né, sendo produzidas no país ou não. É o que está disposto no inciso 2º. Então, cadastrar arma de fogo produzidas, importadas e vendidas no país, tá? O 3. Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Então, levando em consideração, né, que essas autorizações de porte de arma de fogo cadastradas pela EPF, né, não incluem, obviamente, né, aquelas concedidas, por exemplo, pelos órgãos policiais. Então, aqui vai estar, né, a autorização do porte de arma, né, cadastrada pela EPF, mas não aqueles, por exemplo, do policial civil, por exemplo, que ele tem o porte em decorrência do cargo dele, tá certo? É diferente, tá bom? Então, esse é o nosso inciso 3º. Inciso 4º. Cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Essa competência aí, ela está relacionada com o histórico da arma, ou seja, você vai ver aí, no caso, toda a vida da arma de fogo, né? Ela estará registrada no Sinarme, né? Se ela passou de um dono, foi para outro dono, se foi furtada, né? Se teve alguma ocorrência em relação à arma, então tudo vai estar registrado, tá bom? Beleza? O 5, vamos para o 5 agora. Identificar as modificações que alterem as características ou funcionamento da arma de fogo. Então, nesse caso aí, ele está relacionado com a competência que a gente falou, da competência do inciso 4, né? O Sinarme ele deve cadastrar todas as alterações feitas em uma arma de fogo, tá? Qualquer evento que ocorra com a arma deve ser cadastrada no Sinarme, tá? O 6. Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Então, as armas das polícias civis, né? Elas integram o Sinarme. Já as armas das polícias militares, elas pertencem ao Sigma, pessoal, tá? Porque
é uma força auxiliar, né? Então, as armas da Polícia Civil, você sabe que integram o Sinarme, mas já as armas da PM, das polícias militares, já pertencem ao Sigma, tá bom? 7. Cadastrar as apreensões de arma de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. 8. Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder a licença para exercer a atividade. Pessoal, o que é esse armeiro? Esse armeiro aí são pessoas, né, são profissionais que são responsáveis por realizar as manutenções de arma de fogo. Então, essa galera aí tem de estar cadastrada também no Sinarme, tá? E também o cadastro, né, aí junto à Polícia Federal. E o registro é feito pelo Sinarme, tá? Então tem que ter o cadastro junto à PF e registro feito pelo Sinarme. Bacana? O 9. Cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de arma de fogo, acessórios e munições. Então é muito importante que as pessoas que são autorizadas a comercializar arma de fogo sejam cadastradas e autorizadas pelo Estado, tá? Ou seja, não é qualquer pessoa que vai poder comercializar arma de fogo, né? Tem que ter essa fiscalização, essa regulação por parte do Estado. O 10, né? Cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. Essas informações, elas são de grande importância, tá? Por exemplo, acontecer um crime, né? Você pega a arma e vai fazer a perícia. Então, toda arma de fogo, ela possui uma impressão digital, digamos assim, que é exatamente feita pelo raiamento do cano da arma, tá? Então, você vai ver o disparo e pelo raiamento você vai saber, né, se essa arma ela tem cadastro ou não, né? Você vai ter, porque existem muitos casos, né, de estar raspando ali a identificação, né, as numerações que estão presentes na arma de fogo. E aí, com uma perícia pelo raiamento, você consegue identificar. Beleza? O 11, pessoal. Informar as secretarias de segurança pública dos estados e do DF, né, os registros e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta, né? Parágrafo único. As disposições deste artigo, tá? As disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo de forças armadas e auxiliares, bem como as demais que constem de seus registros próprios, que é o que nós já falamos, né? Então, o legislador, ele já informa aqui no texto legal que não existe somente o Sinarme, né? Existem outros órgãos também, tá? Que controlam arma de fogo. Por exemplo, das Forças Armadas e Auxiliares, né? Já é um outro órgão, tá bom? Beleza? Vamos ver o que tem mais aqui. Do registro, vamos lá. É obrigatório o registro de armas de fogo no órgão competente. É igual você comprar um veículo, né? Quando você compra um veículo, você tem que registrar aquele veículo, né, perante o órgão executivo de trânsito, né? Nesse caso aqui, você tem que ir lá no órgão competente. Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército, na forma do regulamento desta lei. Beleza? Ou seja, né, toda arma de fogo que circula no país deverá ser registrada, sendo que as de uso restrito são registradas aonde? Responde aí para mim, meu aluno, no Exército, né? Que é o que está na lei aqui, né? Beleza? Já o artigo 4º, pessoal, que nós vamos ver adiante, ele traz requisitos para aquisição de uma arma de fogo, né? Então vamos lá. O que é que diz o artigo 4º? Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá
além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Vamos lá, né, falar dos requisitos. Então, comprovação de idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecida pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos. 2. A apresentação de documentos comprobatórios de ocupação lícita e de residência certa. 3. Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Tá? Lembrando, pessoal, que tem uma alteração, né, que foi promovida pelo decreto, né, 9847/19, que é em relação ao prazo de renovação dos requisitos para manutenção do CRAF, né? O que é o CRAF, professor? O CRAF é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, né? Você viu que lá no carro, né, no veículo, tem o CRV, né, que é o Certificado de Registro de Veículo. Em relação à arma de fogo, você tem o CRAF, né, o Certificado de Registro de Arma de Fogo. Tá? Antes da alteração, o prazo era de 5 anos, né, para arma de fogo de uso permitido e de 3 anos para arma de fogo de uso restrito, né? Com essa alteração, o prazo ficou de 10 anos para essa comprovação, tanto para de uso permitido quanto para a arma de uso restrito. Beleza? Então, grava isso daí. Que é o que nós já falamos aqui, né? Dos 3 anos, né? Então, dá o print na tela aí, ó. Que o prazo, né? Antes era de 3 anos, agora ficou 10 anos, né? Prazo para renovação, 10 anos. Tanto para as armas de uso permitido, quanto para armas de uso restrito. Tá bom? O SINARME, né, expedirá a autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos, né, anteriormente estabelecidos em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível esta autorização. Se a autorização for para Chico Pau de Rato, ele não pode ir para Francisco, tá? Tem que ser para Chico Pau de Rato, beleza? Parágrafo 2º. A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento de lei. Então, se a tua arma, né, que você adquiriu é um 38, você tem que comprar munição para o 38. Não pode comprar munição para um 380, por exemplo. Tá bom? Então, você fica adstrito à arma que você comprou, né? Bacana? Parágrafo 3º. A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também manter banco de dados com todas as características de arma e cópia dos documentos previstos neste artigo. Tá? Então, a empresa que comercializa, ela tem todas essas obrigações aqui. E o parágrafo 4º. A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, tá? Então ela pode ter até responsabilidade criminal, tá? Ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. Então, na empresa que comercializa arma de fogo, enquanto ela não vender, o registro vai estar em nome da empresa. E se acontecer alguma coisa, ela até responde, né? Os proprietários da empresa vão responder ali criminalmente, né? Criminalmente. Parágrafo 5º. A comercialização de arma de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do SINARME. Tá? Aqui no caso já não é de empresa, né? São duas pessoas físicas. João quer vender a arma dele para Chico Pau de Rato. Ele pode vender assim de forma aleatória, igual como se fosse um quilo de arroz. Eu sempre digo, né? Eu até brinco. Veículo, arma, né? Você não pode vender assim como se fosse um objeto qualquer, tá? Veículo, você tem que ir lá no Detran, fazer a transferência, tudo direitinho. Arma de fogo, né? Tem que ter autorização do SINARME, tá? Para Chico Pau de Rato vender para João, ou João vender para Chico Pau de Rato, tá certo? Parágrafo 6º.
A expedição da autorização a que se refere o parágrafo 1º será concedida ou recusada com a devida fundamentação no prazo de 30 dias, tá? 30 dias o que, professor? 30 dias úteis a contar da data do requerimento do interessado, tá bom? Bacana? O registro precário a que se refere o parágrafo 4º dispensa, né, do cumprimento dos requisitos do inciso 1, 2 e 3 deste artigo. Aí tu volta para o inciso 1 e 2 deste artigo, o que é? São os requisitos para adquirir. Então, 1, 2 e 3, né? Comprovação de idoneidade, apresentação de documento probatório, comprovação de capacidade técnica, né? Beleza? Que é a expedição de autorização, cadê o diretor? Registro precário, né? A que se refere ao parágrafo 4º. Então, parágrafo 4º. A empresa que comercializa arma de fogo, acessórios e munições responde legalmente. Então, é o registro em relação à empresa. Então, ela não precisa comprovar. Tem uma coisa, é um raciocínio lógico, né? Comprovar aqueles requisitos que é para uma pessoa que vai comprar da empresa, né? Aí já teria que comprovar. Mas a empresa, nesse registro precário que ela faz, né? Para o Sinarme, enquanto ela não vender, está no nome dela. Mas ela não precisa comprovar os incisos 1, 2 e 3, né? do artigo. Parágrafo 8º. Estará dispensado da exigência constante do inciso 3 do caput deste artigo, na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido, tá? Que comprove estar autorizado a portar arma de fogo com as mesmas características daquela a ser adquirida, tá? Então, o que quer dizer esse parágrafo 8º, tá? Então, está dispensado as exigências constantes do inciso 3º do caput. Vamos voltar. Qual é o inciso 3º do caput do artigo 4º? Comprovação de capacidade técnica de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Então, a comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica. Mas vai ser dispensada para quem? Estará dispensada das exigências constantes do inciso 3, que é a aptidão psicológica, né, e técnica, na forma do regulamento. O interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar a arma, com as mesmas características daquela a ser adquirida. Vamos imaginar que você já tem um porte, né, de um 38, por exemplo, e você quer comprar o outro 38, você está dispensado da exigência do inciso 3º, porque você já tem uma autorização para portar a arma, né? Tá certo? Mas isso com as mesmas características, né? Se for um outro tipo de arma, aí você não se enquadra na situação aí do parágrafo 8º. Tá bacana? Artigo 5º. O certificado de registro de arma de fogo, né, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependências desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. O artigo 5º ele vem trazer basicamente, pessoal, a diferença entre posse e porte. Aqui ele está falando da posse, né, pessoal? Ele autoriza o proprietário a manter. Aqui é a posse da arma de fogo. Aqui é intramuros, né? Dentro da sua residência, do seu local de trabalho. Beleza? Parágrafo 1º. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do Sinarme. Beleza? Parágrafo 2º. Os requisitos de que tratam o inciso 1, 2 e 3, que nós já vimos, né, do artigo 4º, deverão ser comprovados periodicamente em período não inferior a 3 anos na conformidade do estabelecido no regulamento desta lei para a renovação do certificado de registro de arma de fogo. Nós já vimos, né, que o prazo mudou para 10 anos, né? Você já viu isso aí. Parágrafo 3º. O proprietário de arma de fogo com certificado de registro de propriedade expedido pelo órgão estadual ou Distrito Federal até a data da publicação desta lei, que não optar pela entrega espontânea prevista no artigo 32 desta lei, deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal até 31 de dezembro de 2008, ante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, né,
ficando dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes do inciso 1 a 3 do artigo 4º desta lei. Estou lendo rápido aqui. Parágrafo 4º, para fins de cumprimento do disposto no parágrafo 3º deste artigo, o proprietário da arma de fogo poderá obter no Departamento da Polícia Federal certificado de registro provisório, expedido na rede municipal de computadores, rede mundial, né? Rede municipal é ótimo, né? Na rede mundial de computadores, internet, na forma do regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir. Emissão de certificado de registro provisório pela internet, com validade inicial de 90 dias. Revalidação pela unidade do Departamento da Polícia Federal do certificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para a emissão definitiva do certificado de registro de propriedade. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma regra de transição, pessoal. É uma regra de transição, né? Para aquelas pessoas que estavam de forma ilegal, né? De forma ilegal. Isso que é o chamado, né? Foi chamado pela doutrina aí de abolição crimes temporária, né? Que aí, mesmo que o cara fosse pego nesse período aí com arma de fogo, né? Tivesse arma de fogo em sua casa, ele não seria enquadrado, né? Então, isso aí foi a regra de transição. E, conforme eu já falei, né? Foi denominado pela doutrina de abolição crimes temporária, né? Aí foi dado esse prazo para a galera entregar as suas armas aí, quem estava em condição irregular, tá bom? Esse bloco já tem 26 minutos, a gente encerra esse bloco por aqui, tá? Lembrando aí que se você quiser um contato mais direto, né? Me siga aí no Instagram, né? @albertomagno.adv, tá? Se você mandar alguma mensagem por lá, alguma dúvida, estaremos aí no Instagram. Então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui, inscreva-se no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo, pessoal. Falou, tchau, tchau.